Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o encontro na Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAN. E hoje, ainda em homenagem ao mês da advocacia, iremos fazer a parte final da trilogia O Grande Encontro, o encontro de advogados de toda parte desse país para conversarmos sobre a advocacia, sobre a negritude, o país e tudo aquilo que é de interesse da advocacia. E hoje eu estou acompanhado dos ilustres advogados, doutor Edilson Sepúlveda, doutor Luciano Nascimento, doutora Lúcia Helena e doutora Débora Evangelista. E hoje vamos, então, conversar e finalizar esse grande encontro como nós já vemos desempenhando ao longo do mês. E vamos iniciar com a doutora Débora Evangelista. Tudo bem, doutora? Isso. Boa noite aos colegas que estão neste encontro. É uma satisfação muito grande, primeiro, fazer parte dessa instituição e estar aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a nossa advocacia, uma advocacia negra, uma advocacia diferenciada, uma advocacia, no mínimo, com propósito existencial. Então, uma boa noite a todos os companheiros, os colegas que aqui se encontram e a todos que estão nos assistindo via Facebook. Doutor Luciano Nascimento. Quero dar boa noite a todos que estão ouvindo e ao nosso ilustre doutor Roque, que está aí mediando esse encontro maravilhoso. E estamos aqui para conversar, para discutir sobre todos os assuntos relacionados à nossa negritude. Em especial, que eu gostaria de dar foco em relação às eleições. Mas aí nós vamos aos poucos batendo papo e colocando todos os assuntos aí pertinentes a isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Lúcia Helena. Doutora Lúcia Helena. Está travado dela. Travado. Doutora, sua internet está com probleminhas. Então, vamos passar para o doutor Edilson Sepúlveda. Bom, boa noite a todos. Como o doutor Roque já falou, meu nome é Edilson Sepúlveda, sou aqui do estado do Piauí. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a todos, em especial a Associação Nacional da Advocacia Negra e também ao doutor Roque e a todos que estão assistindo aqui. Faço votos de saúde a todos e espero que essa noite seja proveitosa para todos que estão assistindo. Correto, doutor Edilson. Vamos ver se a doutora Lúcia Helena consegue agora. Boa noite a todos, sou Lúcia Helena dos Santos, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quero saudar a todos que se fazem presentes nesta noite, agradecer o convite ao doutor Estevão, e estou aqui à disposição de todos. Muito obrigada. Falar um pouquinho da nossa advocacia. Então, doutora Débora Evangelista, o que é ser advogado? Nossa, para nós que somos negros, ser advogado é um ato de rebeldia, de quebrar paradigmas, de dizer que a gente realmente pode estar em qualquer espaço, em qualquer lugar, mas é, sobretudo, ir em busca da justiça. E aí não é uma justiça estereotipada, é uma justiça efetiva, porque quando nós estamos em atuação, nós, enquanto advogados negros, nós levamos o nosso cliente, nós fazemos pelo nosso cliente, e ao fazermos pelo nosso cliente, nós estamos também levando para todas as pessoas as habilidades, as qualidades, as potencialidades, a intelectualidade de um povo negro que foi, sim, pela história relegado à exclusão social. Então, para nós, sermos advogadas negras é especial, é diferente, a gente tem um olhar para o outro, um olhar para a causa, um olhar para o mundo, que ele perpassa a individualidade e ele se assenta naquilo que é importante para uma afroestima e para uma afroidentidade, que é o coletivo. Nós, enquanto advogados negros, não estamos apenas
apenas defendendo um cliente, defendendo uma causa, né? Nós temos um propósito, e esse propósito, ele é fundamental que se assente no coletivo. Então, quando a gente atua, a gente está atuando para si, está atuando para o cliente, está atuando para a sociedade. Quando a gente está no foro, quando eu estou numa sala de audiência, e eu procuro deixar muito claro isso, claro e evidente, né? Que a gente está ali também por tantas outras, no meu caso, mulheres negras, que não conseguiram sair do bolsão de exclusão, que estão longe, que estão ainda muito distantes de conseguir um ensino superior, de conseguir uma profissão, além daquelas profissões regularmente conhecidas e daquelas profissões que são mais deixadas para a população negra. É sair de algum lugar que nos colocaram. Ser advogada negra é sim um ato de rebeldia, é sim um ato de resistência. E eu costumo dizer sempre, nós tivemos ainda e precisamos falar de escravidão, mas naquela época os nossos antepassados tiveram uma forma de luta, e nós hoje, como intelectuais que somos, nós temos uma outra forma de luta, e uma forma de luta que há de se perpassar por gerações. Então nós estamos aqui, não estamos à toa, nós estamos aqui fazendo por nós e por muitos outros. Então assim, eu adoro ser advogada, tenho uma paixão, óbvio, mas ela é apimentada, ela é apimentadinha por características que são nossas, de povo negro, de negritude, de mulher, de estar ali, e quando eu vejo no foro um igual a mim, quando eu vejo um negro, uma negra algemada, ali aparece sim, aonde o poder judiciário, onde o sistema de justiça ainda não é capaz de fazer a volta e tirar este ser humano negro da exclusão. Então, é através da nossa fala, é através do nosso combate, é através de uma advocacia resistente que a gente também consegue fazer com que outras pessoas ascendam socialmente, tenham outras posições, estejam em situação de melhor condição social. E isso é muito importante. Nós, por sermos advogados, estamos sim em condição social diferenciada de tantas outras mulheres negras que ainda não conseguem estar. Então, onde a gente está, a gente tem que estar lá lutando, persistindo, levando o nosso direito, levando a justiça, falando por nós e por todas as outras que não estão ainda nesta condição. Muito bom, doutora. É uma honra ouvir a sua fala. E nesse segmento, acabou de entrar agora a nossa doutora Noemile Mota. Doutora, seja bem-vinda, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Noemile Mota, se não me conhecem. Peço perdão pelo atraso, né? Eu conversei com o doutor Estevão no privado, que eu estou em trânsito, estou no Pernambuco, eu sou da Bahia, e estou aqui para resolver uma demanda, acabei atrasando um pouquinho. Né? Muito prazer, eu estou muito feliz, né, de estar participando com vocês neste grande encontro, ao lado de grandes nomes da advocacia negra. Eu agradeço a figura do doutor Estevão, o convite, né, da ANAM para participar. Eu sou advogada de família e sucessões, né, sou membro da Comissão de Promoção à Igualdade Racial da OAB aqui na Bahia, e advogo em Capim Grosso, uma cidade do interior da Bahia, mas eu sou de Salvador, né, e atendo aqui no meu escritório 5 áreas do direito, né, com outros parceiros jurídicos também, colegas negros, e para mim é uma honra representar a nossa raça, a nossa etnia, considerando que a advocacia negra é uma minoria no nosso país. Nós sabemos que somos pouquíssimos nos escritórios, né, enquanto integrantes, inclusive aqui na Bahia, nós somos o maior estado do Brasil com a maior presença negra. Salvador é a cidade mais negra fora da África, e ainda temos uma pequena porcentagem de colegas, homens e mulheres advogados e advogadas negros na nossa classe, na nossa profissão. Eu entendo a minha condição de privilégio e gosto muito de participar destes eventos, de incentivar. Nas minhas redes sociais, a minha militância é sempre nesse sentido, de promover a representatividade
de mostrar para as novas colegas, os novos colegas, que nós podemos alcançar os nossos espaços e devemos estar aqui. Se não nos permitirem entrar, que nós invadamos, nós temos que tomar todos os espaços possíveis. Somos apenas 15% do judiciário na advocacia, enquanto integrante de escritórios, menos de 1%, enquanto gestores, na minha condição, de gestora de escritório, esses dados nem existem, então a gente está aqui abrindo caminho para muitas pessoas, para muitos colegas que não conseguem se enxergar neste local. Então, estou muito feliz de estar compartilhando com vocês, peço perdão mais uma vez pelo atraso, e espero construir aqui um debate, enfim, uma exposição profícua. Muito, muito, muito bom, doutora, muito bom. Que honra, que orgulho tê-lo aqui na nossa presença, de todos esses ilustres advogados. A respeito do que já iniciamos tratando sobre esses assuntos, doutor Luciano Nascimento, o senhor é do direito eleitoral, correto? Eu milito em várias áreas dentro do escritório. Eu sou especialista em direito criminal, civil, trabalho com a área de família igual a doutora, e estou terminando minha especialização em direito eleitoral, onde eu estou defendendo uma tese em relação a que o artigo se chama A Minoria que Manda na Maioria. E diante dos precedentes através do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é que hoje no Brasil nós temos na faixa de 45, 42, 43% da população preta e mais ou menos 17% da população parda. Ou seja, dentro do Brasil, nós teríamos mais de 50% da população considerada negra, que é a junção preto e pardo. No entanto, se nós olhamos de uma forma até matemática, em qualquer situação que se desenvolva um conflito dentro de uma comunidade, nós podemos notar que, normalmente, quando há democracia, a maioria ela sobrepõe os seus interesses em relação à minoria. No nosso Brasil, infelizmente, dentro da política, isso não ocorre. Ou seja, a maioria, que são os negros, eles não têm qualquer tipo de direito em relação ao que da administração política do Brasil, Ou seja, a minoria branca comanda a maioria. E aí o tema volta assim. Por quê? Porque nós não temos... O racismo no Brasil, como todo mundo sabe, é estrutural. Ele está em todos os quadrantes da nossa sociedade. Além disso, nós temos a dificuldade para entendimento em relação à lei da igualdade racial, que, como a doutora falar, diante da resistência que nós viemos durante os tempos lutando para se conquistar, mas, infelizmente, ela não é propagada para as comunidades que deveriam usar. Dando um exemplo, muitos colegas, inclusive nos nossos grupos dentro da ANAM, discutem política de uma forma generalizada, onde se coloca as vertentes daquilo que está acontecendo de forma nacional. E esquece que a política que nós deveríamos combater para criar esse aspecto de crescimento do que a gente pretende com essa discussão, onde elevamos o poder da negritude, está na base. Então, só para que a gente possa entender de uma forma tranquila esse tema, eu gostaria de ler aqui a respeito da Lei 12.288 de 2010. É instituído o Estatuto da Igualdade Racial. Em seu artigo 2º diz assim: é dever do Estado e da sociedade garantir igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente da etnia, ou da cor, ou da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais, esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Bom, se existe uma lei que ampara para que nós pudéssemos buscar recursos, porque é isso que depende
para que se cresça de uma forma tranquila o conceito da luta de igualdade racial. Se nós temos direito, mas esses direitos estão voltados para o ente político, ele decide em relação para onde vai todo o orçamento do Estado, da União, dos municípios. Mas nós não temos aí uma luta efetiva da sociedade negra em relação a que essa lei seja aplicada. Então, eu tenho feito um trabalho de base, onde tenho exposto para todas as comunidades a necessidade de não se discutir de uma forma nacionalmente, porque isso é mais difícil, porque a gente divide aquilo que deveria ser uno, né? Então, tem que se discutir nas comunidades, nos municípios, a criação dos conselhos de igualdade social, a situação de se participar de todos os conselhos que venham dar oportunidade para que o negro possa efetivamente participar das suas políticas. Então, nós precisamos, ou eu tento trabalhar nesse assunto de uma forma que a resistência, como lá atrás, Luiz Gama trabalhava, que é o nosso primeiro advogado negro efetivamente reconhecido, em trazer o conhecimento, mas trazer o conhecimento através disso que a doutora falou agora há pouco, a doutora Débora, trazer isso aí através daquilo que nós hoje temos a oportunidade de termos, que é educação. Então, efetivamente, trabalhar junto das comunidades para que a lei seja aplicada de uma forma efetiva. Tá? Então, essa é a contribuição que eu gostaria de dar dentro desse encontro e das demais perguntas que, porventura, possam ser feitas e que eu possa ajudar. Muito bom, doutor. A minha dissertação de mestrado vai mais ou menos no mesmo tema do senhor, que é a identificação da representatividade do indivíduo negro dentro de uma organização, de uma instituição. No caso da minha dissertação, era do negro no esporte, né? No cargo de treinador de futebol profissional. E fiz uma analogia com o que acontece nos Estados Unidos no futebol americano, né? NFL. Não é que também existia essa grande questão da maioria dos atletas e dos melhores atletas serem negros, mas quando passava para as cadeias de comando, você não encontrava esse indivíduo lá representado. E lá eles implementaram uma ação afirmativa, que deu muito certo. E a ação afirmativa simplesmente era toda vez que um clube não, que lá, né, a organização jurídica deles é diferente. Então, toda vez que uma franquia precisava de contratar um novo técnico, eles obrigavam a entrevistar pelo menos um técnico negro ou de outras minorias. E essa implementação, simplesmente só da entrevista, que foi implementada em 2002, 2003, em 2009, a partir dessa implementação, já superou 200% o número de contratação de técnicos negros. Ou seja, não paravam nem para ouvir o indivíduo sobre o que ele pensava sobre o esporte, sobre o futebol, sobre as técnicas. Foi só obrigar a entrevistar, parar para ouvir. Você começou a ter as contratações e os scouts muito melhor do que os novatos não negros naquele esporte. Assim, no Brasil também, nós temos 3 grandes técnicos que foram campeões nacionais, o Lula Pereira, o Andrade e o Jaime de Almeida, que são negros. Dentre esses 30 anos de futebol, esses 3 que conseguiram chegar a técnico de um grande clube foram campeões, o que demonstra um bom scout. Agora, nessa linha de raciocínio, doutor Edilson Sepúlveda. Olá, tudo bem? O que o senhor tem para nos trazer? Bom, eu sou advogado aqui na área criminal, civil e empresarial. Também sou aqui no estado do Piauí presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB aqui do estado do Piauí. Bom, na verdade, eu escutei primeiramente, fiquei muito feliz de ouvir a doutora Noemília e a doutora Débora, porque eu queria fazer até um panorama. Ser advogado hoje é basicamente estar em ambientes e, ao mesmo tempo que você causa transtorno para aquelas pessoas que não têm costume de lhe ver ali, você causa grande alegria para os seus pares. E o estudo das instituições, nós nunca adaptaram o judiciário e nenhum ambiente que o advogado anda para esses advogados negros. Não tiveram. De certa forma, a Noemília está certa, porque nós, de certa forma, como advogados, invadimos esses espaços.
e é por isso que causa estranheza para essas pessoas que esses advogados estejam lá. E nós merecemos estar ali, precisamos de estar ali. Eu trabalho muito aqui na área empresarial e, principalmente, eu levo em consideração o estudo das instituições empresariais para fazer com que elas tenham mais negros, não só como funcionários comuns, mas, sobretudo, que esses negros ocupem espaço nessas empresas para que eles tomem decisão. Isso é básico. As empresas brasileiras, levando em consideração a quantidade de negros no Brasil, as empresas brasileiras correm um risco muito grande a partir do momento que elas não conseguem adaptar essas pessoas nos cargos de direções. Vamos lá. Uma empresa que não consegue entender o negro como parte dessa sociedade e, ao mesmo tempo, também não consegue ver também esse negro como potencial consumidor. E essa empresa não consegue ter esse olhar porque ela não tem negro dirigindo nesses lugares. E você pode fazer o paralelo disso também para os escritórios de advocacia. Esses escritórios sempre vão enxergar um negro algemado, como a doutora Débora disse, como um delinquente qualquer ou alguém que foi injustiçado, mas jamais vai conseguir entender, como nós, advogados negros, entendemos, que ali existe toda uma história diferenciada. Então, as instituições que nós estudamos é exatamente essa: fazer com que estas empresas busquem estabilidade econômica. Porque no Brasil, na forma como o negro está se desenvolvendo em diversas áreas, as empresas que não se atentarem para isso não terão mais como sustentar no mercado de trabalho. E eu falo isso, as pessoas acham estranho, porque quando eu falo isso, eu disse, não, você está querendo incluir o negro para salvar as empresas. Não, jamais, eu não vejo por essas perspectivas. Se a gente não conseguir se adaptar e se o negro não conseguir galgar esses espaços, essas empresas perdem também aquilo que chamamos de valor social da empresa. Ela não tem valor social a partir do momento que ela está inserida em um ambiente onde ela não leva em consideração as pessoas negras, especialmente, que são absolutamente maioria. Então, trazer realmente essas empresas para que elas possam ter o valor social. E aí a gente vai mostrar um pouco dessa experiência na minha área empresarial também, e também nas outras áreas do direito e da comissão. Eu espero oportunamente que venha, que a gente consiga trabalhar e conversar bastante um pouco da advocacia em geral também, porque eu entendo que deve ter alguns estudantes de direito e jovens advogados. Eu sou jovem advogado, mas a gente conseguir trazer para as pessoas um pouco de experiência do nosso dia a dia e poder ajudar essas pessoas a se destacarem no mercado de trabalho, como negros, advogados negros. Muito bom, doutor, muito bom. Sim, é muito importante. Alô? Estão todos congelados. Alô? Estamos ouvindo, doutor Luiz. Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Vou até desligar o microfone. Estamos ouvindo o senhor. Voltamos. Será que o Roque se despediu, caiu? Tá, Edilson, acho que tu continua aí, Edilson. Olha, Roque, eu já ia continuar aqui. Foi só um rabo de arraio, eu caí, mas já estou de pé. Não é isso? Todo negro é um bom capoeirista, né? A gente cai, mas cai de pé. Vamos voltar. Isso aí. Acho que ele saiu novamente. Não, voltei. O sinal dele está oscilando. Meu sinal está oscilando, mas estou de volta. Então, vamos lá. Doutora Lucelena, traga para nós aqui sua expertise, suas informações.
Acho que a doutora Lúcia também está com problemas. Então, vamos para a doutora Noemília. Doutora Noemília, traga para nós sobre a sua luta, a sua militância na advocacia, a sua militância enquanto mulher negra. Pode vir, Noemília. A sua luta, a sua militância na advocacia, a sua militância enquanto mulher negra. Então, pode vir, Noemília. Então, gente, vocês estão me ouvindo bem? Está dando um retorno aqui no meu áudio. Então, falando um pouquinho mais sobre a minha atuação, né? Tem alguém com o microfone ligado, por gentileza, para eu conseguir me concentrar aqui, porque está dando retorno, gente. Então, posso falar? Pronto, valeu. Ó, enfim, gente, eu nunca usei essa plataforma aqui, eu estou completamente perdida, viu? Mas ignorem minha, enfim, falta de experiência com essa ferramenta. Eu gosto muito de rede social, mas tem algumas coisas que eu ainda estou me adaptando. Eu sou advogada de família e sucessões, né, como eu já mencionei aqui para vocês, eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia, e acho que a minha militância começou já nesse ambiente da universidade, né. Eu, enquanto mulher negra, periférica, eu vim de uma comunidade periférica de Salvador, a comunidade da Matescura, onde tem um terreiro de candomblé bem famoso, né, que é uma das comunidades que mais tem territórios tombados neste sentido. E aí eu já entrei na faculdade sofrendo o racismo estrutural, institucional, porque a universidade pública não foi feita para gente como a gente, e eu não tinha essa realidade, né, cheguei muito verde, saí do ensino médio da escola pública direto para o nível superior na universidade pública, que só tem a elite baiana, que só tem gente, né, da alta sociedade, dos melhores colégios de Salvador, enfim, como a gente imagina, como a gente sabe, né, imagina não, que na verdade a minha dimensão acerca da faculdade era outra questão. Porém, passei, né, pela egrégia Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, formei a duras lutas e me tornei mulher negra. E digo isso porque, enquanto uma mulher negra, né, de pele clara, a gente sabe hoje, entende a formação sociocultural e histórica do nosso país, também étnica, e que as pessoas mais escuras, né, que tem mais pigmento na pele, sofrem mais racismo. Eu, por estar no tom intermediário, sofria o racismo de forma mais velada, né, primeiro porque eu sofri também o racismo estético que alisava o cabelo durante muito tempo, e quando eu me tornei mulher negra foi que eu passei a vivenciar ainda mais o racismo, quando eu assumi as minhas madeixas crespas, e isso também já foi um momento de muita revolução, porque ninguém imagina, inclusive na Bahia, na sociedade baiana, na sociedade soteropolitana, Salvador, como eu já falei aqui, a cidade mais negra fora da África, não vemos cotidianamente, rotineiramente, mulheres negras crespas na advocacia. Outro dia transmitiram ao vivo uma sessão, né, do conselho da ordem local aqui, não lembro exatamente o que era, e uma pessoa do Sul comentou no YouTube, perguntando se realmente aquela transmissão era da Bahia, porque só tinha advogado negro, advogado branco. E é isso que eu vivencio muito na advocacia. Primeiro, para ocupar, como o colega doutor Edilson Sepúlveda, é Sepúlveda que fala, me perdoe se eu falei errado, viu? Para ser uma mulher negra vista num cargo de destaque. Não esperam jamais uma mulher negra advogada. Minha colaboradora, minha secretária, é uma mulher branca, né, porque na cidade que eu vivo, que é uma cidade do interior, as pessoas negras também não estão no meu local de convivência. Geralmente, eu sou a única mulher negra nos espaços que eu frequento, porque as pessoas negras estão mais afastadas do centro, na zona rural, nas comunidades remanescentes de quilombos, e eu nunca estou lá de forma tranquila, né, como o doutor Edilson falou, a gente sempre chega incomodando. Então, a minha militância começou por aí, por chegar nos espaços e me confundirem com a secretária, e sempre se dirigirem à minha colaboradora como doutora, e ela tinha que, por muitas vezes, sinalizar que era advogada. E aí eu comecei a me posicionar, porque diante dessas práticas, a gente começa a se retrair, né? A gente não sabe como se portar, enfim, de certa forma a gente acha que tá mal vestido. Por muitas vezes eu olhava para as minhas roupas e pensava, eu tô mal vestida, o que é que tá acontecendo? Porque a gente tem que andar com os trajes condizentes com a profissão, né? Aí eu comecei a usar broche da OAB para as pessoas pararem de perguntar se eu era secretária, se eu era, enfim, servidora, qualquer coisa, menos advogada. Já me perguntaram se eu era preposta na audiência.
enfim, coisas que a gente sabe que são práticas racistas, né, por conta do racismo estrutural. Aí a vivência da gente é muito no sentido de mostrar como é que esse racismo se dá, principalmente aqui no nosso país, onde a gente vive o mito da democracia racial, né, porque as pessoas não nos dizem que negro senta naquela ponta e branco senta na outra ponta. Todo mundo propaga por aí que não existe racismo no Brasil, porque o racismo se dá de diversas formas, né? Racismo recreativo, sofro isso diariamente. Ah, cabelo de não sei o quê. Não sei, o juiz não se assusta quando você sai com black na audiência. Ah, e quando você tá com esse, quando eu uso turbante, né? Com esse turbante aí de Carlinhos Brau, e não sei o que, hoje mesmo fiz esse tipo de comentário. Já ouvi cliente dizer isso, doutora, você tá parecendo Carlinhos Brau. Essas coisas, né, esses comentários, esse tipo de piada racista que fazem com a gente, né, racismo recreativo, racismo estético, enfim, racismo de todas as formas, e que a gente tem que ficar aqui todo dia dizendo, isso não é normal. Você olhar uma pessoa negra com esses olhos é racismo, isso é fruto, né, da nossa vivência aí dos 300 anos de escravidão. Então, a gente milita muito no papel de educador, e isso cansa demais, porque tem dias que a gente chega em casa arrasado, né? Eu entrei no espaço recentemente, e era um restaurante, inclusive, várias pessoas que me conhecem, sabem que eu sou, e aí uma criança gritou que o meu cabelo era horroroso. Ah, que cabelo horrível, kkkk, todo mundo se acabou de rir na mesa. E aí eu fiquei esperando os pais da criança reprimirem a criança, né? E não, foi motivo de chacota geral. É aí que eu tive a dimensão do quanto que o racismo ele é impregnado na nossa sociedade, que a gente tem que desconstruir muita coisa, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito árduo, e a gente não tem dimensão do quanto isso é intrínseco nas pessoas, e por mais que a gente saiba que nós estamos vivendo a era da informação, que tudo está ao alcance das nossas mãos, né? Nós estamos numa pandemia, né? E estamos aqui neste momento nos encontrando, compartilhando vivências, saberes, e mesmo assim a gente ainda vivencia diariamente racismo de todas as formas. Então eu saí da universidade para a advocacia, primeiro, sem saber como me posicionar com relação ao racismo, porque até eu encontrar a Comissão de Promoção da Igualdade Racial e começar a estudar essa questão de racismo estrutural, a ler vários autores, né, entender como é que funciona o racismo na prática, sentir na pele, foi um processo, assim, muito grande, até hoje ainda é uma revolução na minha vida, me tornar, ser mulher advogada negra. Então, eu falo disso muito por sentir isso, e às vezes a minha família até me puxa, pare, você está sendo pesada, e eu acho que não. Que às vezes é preciso ser pesado também, né? Às vezes é preciso ser curto e grosso, às vezes é preciso ser problemático mesmo, e eu também já parei de me incomodar com a visão da negra raivosa, né? Porque por mais que você tente ser doce com as palavras, as pessoas sempre acham que você está sendo mimizento. Outro dia sofri racismo nas redes, né? Tive que solicitar apoio do meu quilombo jurídico, né? Agora também integro, outro grupo, que é o Dororidade Jurídica. Não sei se vocês já ouviram falar, com advogadas negras do país inteiro, que são, assim, minha força, porque a gente compartilha muitas vivências para a gente saber que não enfrentaremos isso sozinhas. É bom a gente se aquilombar por isso. A minha presidenta, né, doutora Dandara Pinho, que milita à frente da CPI há 3 mandatos já, fala sempre isso, a gente está no nosso quilombo para se fortalecer, mas a gente tem que sair, a gente não pode só estar no nosso grupo, tem que ocupar os outros espaços, a gente não é um gueto, não é uma quebrada, não tem nenhum problema a gente estar reunido, mas as pessoas têm que saber que lugar de negro é em todo lugar, que a gente não está só ali no nosso apartheid disfarçado, né? Porque geralmente não estão acostumados mesmo. Então eu, inclusive, partindo desse pressuposto, comecei a me preparar ainda mais para manter a minha atividade, né? Depois que eu descobri o mundo que é a advocacia, porque a gente não aprende a advogar na faculdade, principalmente quando você é um estudante de direito negro, porque você não se aproxima dos grandes advogados, né? A galera branca anda entre eles, né? Os grandes advogados andam em comboio, a gente fica excluído, então você não está ali. Inclusive, eu só comecei a estagiar depois que eu passei em processos seletivos em órgãos públicos. Eu fui estagiária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, Defensoria Pública da União na Bahia, da Polícia Rodoviária Federal, depois da empresa de saneamento básico aqui na Bahia, e no final da faculdade que eu consegui um estágio no escritório privado,
que é um escritório aqui de Salvador que tem mais consciência de classe e de raça, mas a maioria dos escritórios não tem, inclusive a CEPI, né, em parceria com o Ministério Público do Trabalho aqui de Salvador, aqui da Bahia, promoveu uma ação para obrigar os escritórios a contratarem advogados negros, porque quando a gente olha, inclusive, os escritórios baianos, né, soteropolitanos, o quadro é majoritariamente branco, né, a maioria dos advogados e advogadas são brancos. Então, a gente não aprende a advogar na faculdade. E aí eu aprendi a duras penas a gerir meu escritório nestes 1 ano e 9 meses de advocacia, quase 2 anos, que eu estou aí militando sozinha, gerindo meu escritório, com o apoio dos meus parceiros jurídicos que atendem as outras áreas, né, que nós atendemos 5 áreas no escritório. Eu faço direito de família e sucessões, mas nós temos previdenciário, consumidor, bancário, penal, e a minha área de atuação, né? Então, foi bem... Doutora Noemília. Diga, doutor. A gente vai continuar com essa explanação, que é muito bom e essencial. Mas, por causa do nosso tempo, eu vou passar para a nossa colega Débora Evangelista, que está aqui concordando com tudo que a doutora fala. Então, vamos, né, dar a voz também à doutora Débora para continuar com o assunto. Eu realmente estou concordando, porque não é simples. Eu passei 20 anos, eu sou novinha, não parece, né? Eu passei 20 anos da minha vida como professora e coordenadora de curso de Direito. E, ao passo disso, a minha advocacia. E os nossos alunos, eles saem da faculdade, e a gente, é uma reflexão que a gente, enquanto professor universitário do curso de Direito faz, a gente não prepara realmente nossos alunos para a carreira jurídica. A gente ensina conteúdo naquilo que dá, mas a gente não prepara eles para a profissionalização. Então, gestão de escritório da advocacia, posicionamento, nada disso a gente faz. Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aqui é um princípio meu, assim, que é abarcar acadêmicos de final de curso e novos advogados negros. Porque aqui também, da mesma forma que a doutora estava falando, da mesma forma que o outro colega falou, os negros não estão nos escritórios de advocacia. Eles até conseguem, às vezes, algum estágio, e esses estágios são até a aprovação no exame de ordem, até concluir o curso. Eles são profissionais que servem para serem estagiários, mas eles não são profissionais que sirvam para trabalhar como associados ou como advogados do escritório. Então, nós precisamos, sim, auxiliar as nossas meninas, auxiliar os nossos meninos que são negros e que concluem o curso de Direito, para que eles possam caminhar com um pouco mais de certeza, possam sofrer menos, talvez, sofrer menos no início da carreira jurídica, porque são coisas diferentes. Uma coisa é tu organizar um escritório de advocacia, conseguir clientes para ti, e outra coisa é tu ser um advogado negro que milita também. Então, meu escritório aqui em Santa Maria, todos sabem, a minha cartela de clientes, na sua maioria, são oriundos das casas de terreiro, são oriundos da nossa descendência africana. E isso é muito interessante. Quando as pessoas chegam no escritório, elas estão buscando o quê? Uma advogada negra. Então, num primeiro momento, existe sim, e tem aquele choque. Ela chega no escritório, ela está procurando uma advogada, mas daí vem a negrinha lá, e a negrinha é a advogada. Então, isso é um choque para as pessoas, e isso é importante que se coloque e que se posicione. Da mesma forma, quando eu era coordenadora de curso de Direito, não foi nenhuma e nem 2 vezes que as pessoas chegaram na minha sala para entregar currículo e olhavam para mim e me perguntavam, e quando a coordenadora do curso vai chegar? E eu deixava um pouco aquela função minha, e daí eu disse, não, o senhor pode me entregar o currículo que eu vou analisar o seu currículo mais tarde. Então, é uma forma de posicionamento que a gente tem que ter. E eu concordo contigo, isso é desgastante. Isso é muito desgastante. Eu, em particular, Débora, tá, eu vejo isso e tenho duas linhas de frente. Uma é a advocacia, onde a gente milita, uma advocacia centrada ali, se tiver que entrar com ação judicial sobre racismo, discriminação, injúria. Eu trabalho no crime e no direito de família. Então, são as minhas 2 áreas. É isso que eu faço. Quando chega no meu escritório alguma coisa de previdenciário, de outras áreas, eu direciono para a
advogados negros. Então, a gente vai tentando fazer uma rede de advogados negros na cidade e vai mandando para aqueles advogados. Agora, minha gente, isso é tratar a questão jurídica e trabalhar com a lei e trabalhar com o outro. Outra coisa que a doutora colocou aqui é trabalhar com si, é trabalhar comigo mesmo e é trabalhar com aquele cliente que chegou no meu escritório atrás de uma ação de reparação, atrás de uma ação de racismo, e ele tem que encontrar, além da ação de racismo, ele tem que encontrar o apoio emocional, porque ela está fragilizada diante do racismo. Então, aquilo que a colega colocou, como as pessoas têm o racismo recreativo, como superar o racismo estrutural, é uma outra coisa. Então, a Deborah se divide entre a advocacia combativa e o afro-coaching, porque eu sou coaching de formação também, e o meu coaching eu mudei. Não é um coaching, era só de carreira, em função dos meus alunos, e de carreira virou coaching afro-coaching. É um coaching voltado para a negritude, mais especificamente para mulheres negras. Então, como eu me posiciono, como que eu consigo superar, ou, na verdade, trabalhar com esse racismo estrutural de forma mais estratégica. Eu acho que é essa a palavra, de forma mais estratégica. Fugir das amarras que eles nos colocam e ir superando essas amarras. Então, são coisas diferentes. Aquela menina que ela chega para mim e diz, Deborah, eu estou lá na fila e eu fui discriminada. Ok, a ação a gente trabalha no escritório. Agora, a tua cabecinha, o teu emocional, ou a tua constituição enquanto mulher negra, afro-identificada, a tua potencialidade, a gente tem que trabalhar, no meu caso, eu trabalho através do afro-coaching. E isso é muito importante, porque não é nenhum, nem dois, nem três advogados formados na faculdade com o exame de ordem aprovado, portanto, são advogados, e que não conseguem se estabelecer na sua cidade enquanto profissionais advogados de sucesso. E a gente tem que conseguir isso, a gente tem que ajudar os outros que estão aí chegando agora na profissão. Mas a doutora Maria Helena, a doutora, eu acho que não falou ainda, então eu vou passar a palavra. Acho que é a doutora Lúcia Helena. Doutora Lúcia Helena que é aqui não falou. O microfone está aqui. Boa noite a todos. Sou Lúcia Helena dos Santos, de Porto Alegre. Sou advogada há 27 anos. Labuto no direito civil, de família, trabalhista e algumas ações na área previdenciária. Bom, o que é ser advogada no Brasil para mim? Esse desafio diário é uma resistência, é matar 10 leões por dia. Principalmente no momento em que nós nos adentramos no fórum. Já começa ali a resistência, não é? De trancarem o portão, não é? Ou para revistarem a gente para nós nos adentrarmos dentro do fórum. Então, já é uma grande dificuldade em sermos advogados, mulheres e negras, não é? E, então, para mim, assim, é um desafio diário. Dentro dos portões, quando nos adentramos nos fóruns, e quando nos adentramos nas salas de audiência também. É um grande desafio. Nas audiências trabalhistas, que somos confundidos ainda com os prepostos, não é? Aí, quando eu presido ou faço uma audiência, eu tenho que dizer que o meu cliente é o empresário, se ele é uma pessoa negra, né? Não, ele é o empresário, excelência, não é o preposto. Então, isso até a Justiça do Trabalho aqui de Porto Alegre parece que está tendo uma mudança, está tendo um treinamento com os servidores e com os próprios juízes para eles pararem nas audiências de quando os advogados negros entram,
deles perguntarem se aquela parte do posto, ou até a gente, não é? A senhora é a preposta, a gente tem que apresentar a carteirinha e dizer, não, eu sou advogada, né? E já me ocorreu, alguns anos atrás, né, de confundirem até com a mulher do réu. No início da minha carreira, eu defendendo um ente que era réu, no caso, né, e sentei ao lado do Ministério Público e do juiz, e o juiz simplesmente disse para mim, a senhora é a mulher do réu, né, e eu fiquei espantada, disse, não, excelência, eu sou advogada, estou aqui para defendê-lo. Então, assim, é bem complicado, né, num país que se diz democrático, não existe ainda democracia em termos de justiça, não é? E para os advogados negros também, né? Então, é uma dificuldade. O que eu sinto também, que a colega falou com as pessoas da periferia, eu trabalho, eu sou escritora, sou professora, e uma vez por ano eu vou até o bairro Restinga, inaugurar o livro. Quando eu fui a primeira vez, quando eu cheguei lá, trabalhei com os adolescentes, as crianças, eles se surpreenderam em advogada negra, mulher e negra, né? Mas a senhora é advogada? Eu digo, sou advogada, eu falo toda a trajetória da minha vida, né? Então, assim, é um desafio, né, colegas, advogado nesse país, fazer justiça nesse país não é fácil, mas é como eu sempre bato com as pessoas. Acho que a doutora Lúcia teve problemas técnicos. Então, doutor Luciano, me ouve, doutor Luciano? Estou ouvindo, sim, senhor. Depois nós retornamos com a colega que está tendo problemas técnicos. Vamos falar, doutor Luciano. Na concepção da advocacia, do conhecimento de mundo que o senhor tem, o que o senhor tem a nos trazer a respeito de ser um advogado negro, né, que tem o conhecimento das áreas criminais, né, eleitoral e toda a ciência política, provavelmente como um todo, como é ser esse advogado neste momento de pandemia e com as eleições se aproximando? Bom, doutor, eu tenho que dizer o seguinte, eu estou escutando aí os depoimentos das colegas e coisa e tal, eu tive uma trajetória um pouco diferente. Eu senti pouco o preconceito, porque eu sempre, talvez a doutora também, mas exatamente por eu sempre querer ser advogado, mas elas também, mas eu me preparei de outra forma para a advocacia. E essa minha preparação talvez não me deixou, até hoje, não me trouxe de uma forma, como eu vi o depoimento da doutora Lúcia, assim, esses desconfortos. Talvez pelo meu estilo até um pouco arrogante, vou falar isso, porque dentro da sociedade, e muitas vezes para você mexer com determinadas autoridades, você não pode ser uma pessoa muito tranquila, porque envolve egos, e nessa luta por egos você tem que mostrar que tem talvez a garra, o dente até um pouco maior. E eu estive sempre presente nos movimentos dentro da OAB, dentro das associações. Eu sempre fui uma pessoa de trabalhar junto das associações, por isso eu hoje faço parte da Associação Brasileira dos Advogados, faço parte do Instituto Brasileiro dos Advogados, participo da OAB, da Comissão de Prerrogativa, de Igualdade Racial, sou presidente além disso, tenho outra profissão, que sou corretor, sou presidente estadual e nacional da Associação dos Corretores de Imóveis, e hoje mesmo eu tive uma reunião com vários colegas, e eu
não passei por esse mesmo aspecto, e não passo. Eu tento, muitas vezes, até dentro do olhar que as doutoras estão discorrendo, tentar encontrar um motivo que me leve a isso, a não sofrer. Mas, mesmo assim, eu me vejo dentro desse conceito, porque eu sei que, se não, uma hora eu passarei. E exatamente para isso, mas pensando mais naquelas pessoas que hoje precisam de uma orientação em relação ao seu crescimento profissional, eu sou uma pessoa que, como lá atrás nós tivemos grandes juristas, e eu não me comparando a eles nem um pouquinho, mas eu me coloco assim, o estudo de tudo que eu faço tem que ser primor, tem que ser assim, o melhor dos melhores. Então, eu sou de defender teses onde eu vejo que muitos colegas se intimidam em relação a avançar. Talvez até porque, como a doutora disse, sofre um pouco e aí acabam mais se intimidando com a situação dentro do judiciário. E eu sou muito de impor, né? E talvez por causa disso, eu estou falando para tentar encontrar essa justificativa. E as pessoas não se aproximam de mim, muitas vezes, com esse olhar, até mesmo, né, nos lugares onde é social, né? Vocês podem reparar pelos escritos que todo mundo não colocou o DR na frente quando determinou o nome. Só que esse DR na frente, para mim, é primordial dentro daquilo que eu desenvolvo. Se a OAB me deu a possibilidade de usar o DR, que muitos até contestam, eu, em nenhum momento, eu deixo de utilizá-lo. Se eu tenho determinadas prerrogativas, eu estudo elas incessantemente para que ninguém, de maneira alguma, me tire elas. E se chegar a ter, como eu já tive alguns confrontos, eu dificilmente sou de fazer questionamentos direto para a pessoa. Eu levo para aqueles que têm a responsabilidade de fazer julgamento, né? E eu tenho tentado passar isso até para muitas pessoas que me procuram, muitas vezes, dentro do meu escritório, que eu trabalho com mais ou menos 10 colegas, a respeito de como se portar, não estou falando para doutoras que houve problema com elas, pelo contrário, estou falando em relação à minha pessoa. Como se portar, como conversar e como estudar o ambiente que você se encontra. Porque eu sei, como as doutoras aí, que nós temos um ambiente racista. Eu talvez não tenha sofrido, mas já vi pessoas próximas de mim sofrendo. Eu tive de intervir nesse sentido. Defendo e criei dentro da OAB, uma pequena associação de advogados, e agora eu vim no Paraná para contribuir com isso, para defender as pessoas que sofreram qualquer tipo de racismo. Então, eu vejo que tudo isso, tudo que nós estamos fazendo aqui, cabe a contribuir para que esse tipo de situação não ocorra. Mas, como eu sempre falo, por isso que no início eu li a lei, devemos combater, e eu já falei isso, inclusive, com o doutor Estevão, nosso presidente nacional, devemos combater isso utilizando a lei da maneira que ela nos dê esses direitos. Ou seja, o nosso combater tem que ser para criar a necessidade dos colegas participarem, primeiro, política. Dificilmente você entra num grupo de advogados que se discute política, mas não discutir política, se A ou B é bom, não. Por isso que eu falo que eu queria criar um movimento chamado assim, negro sem partido. O negro não devia ter partido nenhum, ele devia ter partido do negro, entendeu? Eu até conversei com os colegas hoje que nós devíamos, diante do que a doutora falou, nós devíamos arrancar um partido político só para negros. Devia arrancar da mão de alguém e falar assim, não, nós somos a maioria e você tem que nos dar isso aqui. Esse vai ser um partido político dos negros. E aqui dentro só vai entrar negro. Ah, mas é racista.
Bom, pode existir o branco ali dentro, desde que ele venha com a mesma ideologia, com o mesmo pensamento, com a mesma força de vontade de lutar para aquelas pessoas que hoje passam, que hoje não têm oportunidades no meio comercial, no meio jurídico, no meio empresarial, no meio rural, entendeu? Então, é essa luta de base. Eu trabalho em cima disso. Eu levo informação para que isso ocorra. E espero ter conseguido passar isso hoje para todos aqueles que estão ouvindo. Nós devemos parar de lutar por pessoas. Então, se eu vejo nas redes sociais, até nos nossos grupos, porque fulano o presidente, porque fulano é ex-presidente. Não, nós temos de conversar e discutir. Não é a respeito das pessoas, da posição religiosa, nada. Nós vamos discutir sobre aquilo que a lei determina que nós devemos fazer para ajudar os nossos irmãos. Só isso, porque a lei é muito clara. Só que os irmãos começam a brigar entre si em relação a seu posicionamento político, ou de futebol, ou religioso, e acabam esquecendo aquilo que é primordial, aquilo que está lá embaixo, aquilo que precisa ser mudado. Quer dizer, se existe um conselho dentro da sua cidade, a qual tem que promover políticas sociais para os negros, se ele não estiver funcionando, não adianta essa discussão lá de cima. Ele tem dali embaixo, está funcionando, criando política. Senhor prefeito, quanto foi destinado para a população negra? Quanto foi destinado para a construção de casas para a população negra? Vai entregar a chave de casa. Nenhum advogado vai para saber quantos negros receberam casa. Entendeu? Então, esses pequenos passos dentro da comunidade, para mim, dão muito mais estímulo do crescimento social. Aí sim eu vou poder um dia deixar de escrever um artigo como esse, onde a minoria está dominando a maioria. Obrigado. O senhor está mudo, seu telefone, seu microfone. É muita tecnologia, a gente ainda se enrola, né? Doutor Edilson Sepúlveda, e a sua contribuição a respeito desse tema, já que o senhor trata da diversidade nas empresas, entre outras questões? Bom, antes eu queria destacar um assunto interessante. A mulher negra, ela, sendo advogada, ela tem que enfrentar nesse ambiente, além do racismo, o machismo. Isso não tem hierarquia nessas duas situações. É só uma junção de preconceitos que torna muito mais difícil. E é por isso que eu acredito, e aí eu falo isso na minha posição, que deva ser muito mais, aquilo que a gente voltou a trazer, muito mais desconfortável, tanto para os outros como para essa mulher estar nessa posição. E é por isso que a mulher, ela, quando eu vejo uma advogada negra forte, eu vejo a personificação da Esperança Garcia. E é uma das nossas ideais aqui do estado do Piauí, que surgiu com a Comissão da Verdade da Escravidão piauiense, junto com a antiga, a ex-presidente, que era a doutora Sueli, maravilhosa, doutora Sueli. E eu gostaria de destacar uma situação interessante, que aqui quando a pessoa sofre, quando você sofre, você tem mais empatia, você consegue entender mais. Nós tivemos uma discussão aqui e trouxemos para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí um filme chamado... um filme que tratava dessas questões do machismo, da masculinidade tóxica, e enquanto o machismo fere a mulher, tanto emocionalmente como quanto fisicamente, ele fere o ego do homem mesmo. Ser homem hoje no Brasil com machismo é muito complicado, porque nós nos criamos com medo. Nós não falamos que o outro homem é bonito com medo, então é muito tênue. E a gente trouxe um filme para mostrar para os homens, para as instituições, tanto os homens do Tribunal de Justiça quanto para a OAB, e eu ia lá conversar, fazer uma roda de conversa com esses homens para a gente falar um pouco dessas emoções que é tão difícil colocar para fora. O homem, ele vive numa linha muito tênue e parece que é difícil. E aí acaba extravasando e machucando os outros, sobretudo ele mesmo e a família. E era para ser uma conversa de homens. E por incrível que pareça, o que mais tinha lá eram mulheres. Uma quantidade muito grande de mulheres. E eu entendi que naquele momento, aquelas mulheres tinham muito mais interesse que os homens se resolvessem com eles mesmos, parassem de machucar tanto os seus pares quanto as mulheres, do que os próprios homens. Isso foi extremamente interessante. Mas, bom, eu gostaria de falar um pouquinho
eu comecei a questão da militância, de lutar contra a questão da escravidão, e sempre me perguntam, Edilson, o que é ser militante? O que é ser movimento negro, resistência e tudo? E eu vim entender isso há pouco tempo, gente. Não foi lá no início, não. Porque eu falei, o que é que você quer ser? Eu quero ser engenheiro. Pois bem, a partir do momento que você está querendo ser engenheiro, está querendo ir para um lugar onde você não tem maioria de jeito nenhum, onde as pessoas não lhe querem lá, esse fato lhe faz. Você não precisa ir para lugar nenhum. Só esse fato lhe faz o movimento negro por si próprio, só esse fato lhe faz você ser militante. Quando eu comecei a estudar, eu tinha muito essas conversas dentro da periferia. Eu não sou artista, mas eu conversava muito com os artistas negros da periferia, e eu achava incrível a conversa e a capacidade que essas pessoas têm de entender o ser humano, entender o outro. Na periferia, eu costumo dizer que existe civilidade na periferia, daquelas pessoas que estão ali, entender o outro, entender a situação, entender o sofrimento, entender o ambiente que eles estão vivendo. É muito mais fácil um membro da periferia ajudar o próximo, é muito mais fácil ele entender aquela situação. Então, quando eu estava ali, eu achava que eu realmente estava ajudando, e de fato, de certa forma, poderia estar ajudando, mas quando a gente traz essas discussões para dentro de um ambiente predominantemente branco, aí sim, você vai ver o real problema. E aí sim, você vai ver que quando a gente quando a gente critica a questão da justiça em geral, a gente às vezes esquece que, por sermos advogados, a gente tem um pouco de medo de criticar a OAB, mas por sermos advogados, e a OAB, por ser integrante desse ambiente de justiça, ela deve tomar essa responsabilidade também, porque é muito difícil discutir racismo, sobretudo dentro da ordem dos advogados do Brasil, acredito que em todos os estados. Não é fácil. Enfrentar esses inimigos é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você enfrenta pessoas que são extremamente resistentes contra você, você enfrenta pessoas que muitas vezes se colocam no seu lugar, bate no seu ombro, diz que você vai fazer um bom trabalho, que você merece, que você está construindo e tudo mais, mas aquela pessoa muitas vezes está querendo lhe usar como estado trampolim para colocar ela em um ambiente muito melhor. Então, lidar com isso, ter essa experiência é muito complicado. E eu fico preocupado quando eu vejo jovens advogados e estudantes negros quando eles estão nesse ambiente, porque eu fico um pouco preocupado eles não saberem lidar com isso, porque isso causa estranheza para a gente tem que saber entender como é que funciona tudo isso. E nesse ambiente onde a informação e a tecnologia é incrível, e que, inclusive, proporciona que nós estamos hoje aqui, cada um em um estado, fazendo essa maravilhosa live aqui no Facebook, ela, ao mesmo tempo que ela traz essa comunicação, ela implica muito na questão do racismo, porque ela se torna um fio condutor do racismo, desse cancelamento, dessa situação. Então, nós temos que saber adaptar-se a tudo, a situação, entender o movimento negro como um todo, e saber que nós somos fundamentais para essa evolução. A advocacia, ela vem evoluindo de uma forma muito separada, porque a gente ainda, em alguns seccionais, em alguns lugares, nós não temos esse espaço. Então, isso é bem claro. Eu acho que vocês, advogados já perceberam. Eu não sei o doutor, mas pelo lugar que eu andei, já advoguei em Goiás, nesse espaço ele não tem. Um jovem advogado, ou um estudante de direito, ele não consegue estágio e nem consegue advogar no escritório de advocacia. É impressionante. Aqui no estado do Piauí, são mais de 70% de negros e pardos, né? E pretos e pardos, mais de 70% da população piauiense. E eu não vejo, raramente, advogados negros. Não se vê. O máximo que a gente vê é um lá no supermercado, lá uma vez, e ele olha para a gente e diz que eu não vou mais advogar, porque eu vou trabalhar de Uber ou de outra coisa. Isso me entristece bastante, porque ainda tem muitas barreiras, e os escritórios e as pessoas da OAB ainda vão querer o advogado para que ele ocupe um espaço apenas para falar de racismo, apenas para falar daquilo, apenas para determinadas cotas ou situações. Então, o advogado só serve para isso. E enquanto existem advogados negros que eles querem ser advogados trabalhistas, advogados empresariais. Então a gente tem que começar tanto a se unir e romper essa barreira. Essa questão de educar as pessoas, isso além de ser complicado e chato, porque você está todo dia, você está aqui explicando aquilo ali, ou então você só é chamado para falar daquilo, essa questão de conversa não tem mais como. Então nós temos que criar oportunidades, fazer-se criar, e aí nem que seja invadindo mesmo, para tentar fazer com que pelo menos os próximos advogados consigam, de certa forma, se firmar na profissão.
E aos que pretendem ir para a área empresarial, eu costumo dizer que tomar um pouco de cuidado, porque a militância negra na área empresarial, porque a área empresarial, sobretudo, ela é conservadora, muito. As nossas empresas no Brasil, elas são conservadoras, mesmo que aquele dirigente daquela empresa ele seja um negro com consciência. Ela é conservadora porque, muitas vezes, nesse conservadorismo se conquista a estabilidade, né, de certa forma, e agora está caindo por terra. Então, nós temos uma cultura dessas empresas conservadoras, que eu acho que isso traz um grande problema, sobretudo um problema de destaque dessas empresas. Então, para quem está começando na área empresarial, por você conseguir clientes, a militância, ela atrapalha muito, porque o empresário, e eu tenho que dizer isso, o empresário ele não quer um advogado militante e tudo mais, ele não vai querer. Mas, ao mesmo tempo, você cria mecanismos e posições daquela empresa que quer se enquadrar. Então, você tem que fazer um trabalho para mostrar para aquele empresário que o serviço que ele vem desenvolvendo durante anos, esse serviço não cabe mais, não tem mais como. Não só para manter a estabilidade da empresa dele, mas, sobretudo, para que ele possa levar a um grau muito maior. Então, tem que haver um trabalho de conscientização para esses empresários, para que ele coloque pessoas em direções, para que ele tenha uma visão e comece, de fato, a enxergar a diversidade da população brasileira, que a gente não consegue enxergar. Essas pessoas vivem em um mundo onde não tem negros, onde os negros estão para servir elas. Então, a partir do momento que nós não conseguimos mostrar para aquelas pessoas que essa população negra, ela consome, essa população negra é inteligente, essa população negra consegue contribuir para o desenvolvimento de uma empresa e consegue muito, mas incrível. E eu vejo isso no dia a dia, é impressionante quando você coloca um negro que tem consciência, que sabe o seu lugar, o papel das questões raciais no Brasil, que você coloca ele na direção de uma empresa, é incrível o layout, o background, tudo que essa empresa muda é impressionante. Eu gostaria de finalizar, eu escutei que a doutora Débora era coach, né? E eu sempre vi, doutora Débora, o coach um pouco assim, complicado. Apesar de achar interessante, mas eu vi assim, não, os coaches brasileiros, eles colocam detalhes em situações que não cabem para a população negra. Não, isso não é para você não, meu amigo. Você tem que... eu vou já concluir, doutora. Você é negro, periférico, isso aqui não é para você não. Essa pessoa está ficando doida. Então, fica assim, poxa, deveria ter um coach negro, porque ele vai olhar para aquela pessoa ali, que vai ver a situação e vai falar, agora você vai tomar por essas bases aqui. Você precisa disso, não vai seguir o irmãozinho branquinho de você, não, senão você vai passar. Então, minha gente, desculpa, eu sou nordestino raiz mesmo, e aí, amo meu Nordeste, infelizmente, aqui no Piauí, o machismo ainda é grande demais, muito difícil. Esse trabalho de conscientizar esses homens aqui no Piauí ainda é muito complicado, porque o homem piauiense tem medo de abraçar o outro homem. Então, ainda tem essa resistência e a gente fala do coração. A gente tem aquela questão do discurso, não do ódio, mas sabendo que essas pessoas olham para a gente, como a doutora Noemília falou, que olham para a gente, se ele falar que isso está errado, ele está gritando, está doido. Tá maluco. Porque o negro raivoso e a negra raivosa tá em todo lugar. É engraçado isso, porque quando a gente vê o branco falando do racismo, lá é um absurdo isso aqui e tudo mais, é natural, é lindo, é fofo, é fada sensata. Se for uma mulher negra, meu Deus do céu, tá exagerando, tá absurdo, é ignorante. Isso é incrível. E se a gente se reunir um pouquinho, a população branca do Brasil é reunida, se nós nos reunimos, pronto, estão separando a gente. Estão dividindo o Brasil, quando, na verdade, nós estamos divididos há muitos anos. Então, eu quero dizer, minha gente, e finalizar rapidinho aqui, que a diversidade é o que temos de mais lindo nesse país. É o que mais maravilhoso, e, infelizmente, eu não consigo entender como essas pessoas não conseguem enxergar isso, como não conseguem enxergar que esse Brasil, além de preto, é bonito, é maravilhoso. E diversidade é vida, diversidade é viver. Já dizia a música, é preciso saber viver. A gente só falta aplicar em prática. Tá bom? Correto, doutor. Ótimas palavras. Nós, enquanto advogados, enquanto negros, né, enquanto profissionais de nível superior, encontramos uma série de barreiras no desempenho da nossa atividade profissional.
né? E nós temos sempre que, diuturnamente, ultrapassar essas barreiras com toda a força e com todo o vigor. Diariamente, você vai se deparar, nós, né, enquanto advogados, iremos nos deparar com situações de injustiça praticadas tanto contra nossos clientes, contra a nós mesmos. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras capitais do Rio de Janeiro, do país, nós vimos aí uma série de violências praticadas contra indivíduos negros por questão da raça e por questão da sua cor, não é? Que nos deixou muito abalado, né? O Brasil inteiro viu o crescimento dessas agressões graças à tecnologia, graças que hoje todos têm em mãos a sua arma, né? O seu celular, para filmar todos esses problemas. E tendo em vista essa problemática, o que a doutora Noemile Mota pode nos trazer a respeito desses problemas, dessas questões raciais que sacudiram o Brasil nesses meses? Então, primeiro, antes de responder a pergunta, eu quero parabenizar o doutor Edilson, porque eu me senti muito representada na fala dele, né? E complementando a fala dele com relação à mulher negra, é o outro do outro na nossa sociedade. Nós estamos na base da pirâmide, talvez até abaixo dela. Então, raça vem antes de gênero, e nós vivenciamos o preconceito não só de raça, mas também de gênero. É por isso que nós, mulheres negras, temos muito mais histórias de racismo para contar. E queria falar para o doutor Luciano que talvez, doutor Luciano, o senhor não vivencie esse racismo, porque assim como eu, o senhor tem um tom de pele intermediário, nós somos pardos. O senhor ainda tem o cabelo mais adequado aos padrões, né, de beleza aí da nossa sociedade. Então, se a gente não demonstra muito a nossa negritude, então pouco a gente aparenta negro, quanto menos a gente aparenta, menos racismo a gente sofre. E o fato do senhor ser homem favorece ainda mais a sua condição. Homens, né, em espaços de poder na nossa sociedade e na advocacia são, enfim, circunstâncias bastante comuns. Então, fico muito feliz que o senhor tenha essa sensibilidade, porque existem, inclusive, pessoas, né, colegas como o senhor, que, apesar de não vivenciarem, e por não vivenciarem, não se tem consciência, né, não tem sensibilidade para analisar, para se colocar no lugar do outro, da outra, enfim, da colega, e entender que nós todos precisamos combater o racismo. Então, falando sobre a questão dessa movimentação nas redes, eu sou uma pessoa, inclusive, que milito muito nas redes, e também prospecto pelas redes. É uma ferramenta que hoje me permite advogar, porque depois da pandemia, né, nós sabemos que a nossa atuação local, né, presencial, eu que advogo no interior e prospectava muito na minha localidade, né, nas cidades circunvizinhas, tive que romper todo o meu projeto de prospecção de clientelas aqui na localidade para mudar para o digital. E isso me permitiu ver, né, essa movimentação acerca do combate ao racismo. E eu vejo isso com bons olhos, porém, vejo que tem muita gente se aproveitando da temática para adquirir mídia, né, para adquirir views, para adquirir seguidores, porque a gente sabe que existe um mercado dentro das redes sociais de pessoas que ganham com público, com audiência, etc. Hoje, inclusive, uma das pautas da minha presença aqui foi justamente essa minha vertente de atuar nas redes. Eu desenvolvo um curso de gestão de escritório de advocacia para colegas negros e negras, e tem pessoas brancas também que participam, porque eu consegui audiência, consegui público para falar das minhas vivências, e as pessoas começaram a se inspirar em mim. Então, eu milito para representar a nossa classe, a nossa etnia, para inspirar mulheres e mulheres jovens advogadas como eu, e vejo que tem gente que faz isso também com este intuito, vejo que tem gente que aproveita essa audiência para também se promover, para também crescer, faz parte, a gente também quer ter o nosso lugar ao sol, né? Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não quero ser bem-sucedida, que eu não penso estrategicamente, que eu não tenho um plano de ação para o meu escritório. Inclusive, eu falo sobre isso nos meus cursos, como é que eu vou dizer que não tá dentro do meu planejamento, prospectar nas redes, me posicionar, fazer marketing jurídico digital. Tudo isso faz parte. Porém, existe uma grande maioria aí que está vendendo o que dá dinheiro, que não vive aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado em quem a gente se inspira, quem a gente apoia, quem a gente segue, e o que a gente tem também que ter responsabilidade com o que a gente fala nas redes. Então, eu vejo com bons olhos esses movimentos, né, de combate ao racismo.
Acho, inclusive, que a gente está tendo um momento ímpar na nossa sociedade de comoção social com relação à nossa causa, à nossa luta antirracista, porque em outros tempos, jamais a gente teria, né, esse momento aqui que estamos tendo agora, de confraternização entre os nossos, porque a gente também tinha um fator muito grande de segregação dentre as nossas próprias pautas. Inclusive, a doutora Edilson estava falando sobre essa questão da diversidade, né, da gente se unir, da gente chegar a isso com bons olhos, da gente aproveitar essas diferenças para produzir, para incentivar, enfim. E a gente sabe que por muito tempo não foi assim, que inclusive o próprio movimento negro tem aí as suas disparidades, porém hoje eu já vejo que está, né, mudando, que hoje a gente está se aliando em prol dos nossos ideais em comum, que a gente quer sim um mundo mais igual, né, equânime em todas as categorias, né, a gente fala, eu que sou uma leitora assídua e fã de Angela Davis, quando ela fala de mulheres, raça e classe, eu vejo o quanto que a gente precisa ser interseccional, né, olhar todas essas mazelas aí que afligem o nosso país. Então, quando eu falo de advocacia, para as pessoas que me seguem, eu falo sobre estes olhares, né, da mulher negra advogada e periférica, da pessoa que saiu da faculdade sem saber como advogava, sem saber que eu tinha que fazer todo um esforço para exercer a minha profissão, e que eu optei por ser advogada autônoma para não vivenciar o que muitos dos meus amigos vivenciam quando passam pelas entrevistas de emprego no escritório. Você não tem perfil para o escritório. E aí você começa a se sentir incompetente, despreparado, você analisa o currículo da pessoa, vê que a pessoa tem ali, né, uma experiência boa, mas o perfil é puramente racial. É aquela questão de você não ter a aparência que a gente quer que o nosso escritório tenha. Então, isso é muito triste, principalmente quando você é mulher negra. Né, a gente como eu mencionei no começo, o outro do outro. Estamos muito aquém da realidade, né, do nosso país, da nossa profissão, não nos querem nos espaços, não nos querem nos escritórios, e muitas colegas desistem. Eu tenho inúmeras amigas que desistiram de advogar justamente por não terem mais forças para enfrentar esse racismo estrutural dentro da nossa profissão. A doutora Edilson falou uma coisa muito importante: o racismo dentro da ordem é ferrenho. A gente sequer consegue levar as nossas pautas para dentro dos nossos ambientes. E é difícil, porque o nosso órgão de classe seria o nosso maior aliado, né, para a gente exercer a nossa atividade com mais afinco e com mais dedicação e também com mais igualdade, porque a gente sabe das dificuldades que é exercer a advocacia. Quando eu peguei minha carteira, o presidente da Seccional Bahia disse que a gente estava ingressando na profissão dos corajosos e corajosas, e é muito verdade. É uma militância árdua, né, advogar enquanto mulher negra, porque a gente sabe os percalços que a gente enfrenta aí, da falta de respeito dentro da nossa atuação, né, dos clientes que nos olham com aquele olhar de incompetência, de que porque você é uma mulher preta, jovem, enfim, várias questões que a gente tem que enfrentar, vários paradigmas que a gente tem que quebrar antes de quebrar a dificuldade técnica. Mas eu sigo na crescente, sigo sempre falando que a gente tem que quebrar os padrões. Os padrões existem para a gente quebrar. E preparo sempre. Então, eu estou sempre estudando gestão, sempre estudando marketing jurídico, sempre estudando racismo para eu entender como é que a estrutura funciona, para eu entender como me posicionar. Né? Eu sempre falo sobre isso nas redes sociais, a questão do planejamento, da questão financeira mesmo, porque a gente sabe a realidade, né, do jovem negro advogado, de ter ali os custos iniciais para exercer a advocacia, para montar uma estrutura física, são altos. Então a gente não aprende nada disso na faculdade, ninguém fala que a gente vai ter que, né, desembolsar aí uma grana absurda se quiser montar um escritório, se quiser, enfim, advogar autonomamente, porque às vezes o mercado de trabalho também não é incentivador, né? Quando eu pesquisei o mercado e eu vi que o salário para o advogado inicial na capital soteropolitana, né, Salvador, estava em torno de R$ 1.700, e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou manter meu custo de vida em Salvador recebendo R$ 1.700? Então, para mim, não tinha outra alternativa, eu tinha que abrir meu escritório, por inúmeras questões, e eu tive que aprender como manter esse escritório, como sobreviver, né? Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre isso, como eu sobrevivi ao meu primeiro ano na advocacia. Parabéns, doutora Noemília. Você é uma inspiração para todos nós. E nessa pegada da doutora Noemília, doutora Lúcia Helena,
doutora Lucilena, nos diga, na sua região, como é a advocacia, como é ser essa advogada poderosa negra que a senhora é? Não, não sou poderosa. É comum como todo mundo, mas não é fácil, né? Eu falei no início, é um desafio diário. Nós temos que matar 10 leões por dia. Quando nos adentramos dentro do fórum, não é? Nas salas da audiência, não é? Nós temos que mostrar o nosso conhecimento, temos que mostrar a postura dentro da sala, junto do nosso cliente. E eu vou só contar um caso para vocês rapidamente, antes de entrar num outro aspecto. Hoje, agora nós estamos em pandemia, mas assim, as audiências trabalhistas que eu fazia antes, o que acontecia? Eu entro, fico em pé. Eu espero que o juiz possa me dar uma cadeira para mim, para o meu cliente sentar. Por quê? Aconteceu um fato, há algum tempo, que eu estava com meu cliente também negro, não é? E nós dois ficamos em pé na sala da audiência trabalhista. E nós ficamos ali esperando, não é? E aí eu perguntei, não tem cadeira, excelência, né? O meu cliente precisa se sentar, eu preciso me sentar para iniciar a audiência. E aí ele pegou e disse assim, doutora, nós aqui trabalhamos sentados ou em pé. E eu respondi na mesma... Doutora Lúcia? Acho que a conexão da doutora Lúcia não está boa hoje. Então vamos, doutora Débora Evangelista. Doutora Débora, sim, nesse mesmo assunto, na continuidade, traga para nós. Eu vou responder uma moça que ela perguntou ali se, enquanto coordenadora de curso, o que eu consegui implementar, né, para os alunos negros. Então, eu acho que a gente tem uma postura diferente, assim, enquanto profissional, seja na advocacia, seja na área do magistério superior. Então, eu tive uma oportunidade, um semestre que eu tive no primeiro semestre, entraram 5 alunos negros na mesma turma. Então, para mim, isso foi muito significativo. Então, a gente, na medida do possível, a gente sempre era uma faculdade particular, então, os meus alunos negros, eles normalmente tinham bolsa 100%. E nós criamos uma disciplina, que era a disciplina de cultura afro-brasileira e indígena, porque a lei que determina que a análise, o estudo da cultura da África tem que ser feito no país, não diz que é exclusivo para o primeiro grau e o segundo grau. Portanto, na minha interpretação, a análise e o estudo da cultura da África e cultura afro-brasileira deveria ser em todos os níveis de ensino. Primeiro grau, segundo grau, nível superior. Então, a gente colocou como uma disciplina obrigatória, não era complementar, essa disciplina. E foi maravilhosa, porque era um momento que os alunos tinham para voltar o olhar para nós negros. Sim, a questão indígena também era discutida nessa disciplina. Então, era muito bom. É uma coisa diferente, nenhuma outra faculdade daqui de Santa Maria tinha essa disciplina como disciplina obrigatória. Até alguns tinham alguma coisa parecida como disciplina complementar. Então, isso é mexer na estrutura de um curso de direito. Essa, eu acho que foi algo que a gente conseguiu dentro dessa militância, dentro desse trabalho. E, realmente, eu queria dizer para o doutor que, quando eu fiz a formação em coaching, pensando nos alunos da graduação, que saíam da graduação e que precisavam desenvolver suas carreiras jurídicas. E para mim, a minha questão era a seguinte: por que
Eles ficavam 5 anos brigando conosco, enquanto professores, dentro do curso de Direito, querendo fazer prova em dupla, fazer trabalho, enfim, várias coisas, mas depois eles queriam passar no exame de ordem, eles queriam passar no concurso, e eu dizia, qual é a distância disso? Por que quando eles entram cheios de sonhos felizes, faceiros, porque vai mudar a vida. Gente, um curso de Direito é para mudar a vida nossa, da mesma forma que mudou a vida de muitas pessoas. São muitas famílias negras que vão ter o seu primeiro doutor, então eu concordo com o doutor Luciano a importância de usar o DR, sim. Né? Então, vai mudar a estrutura daquela família, é o primeiro aluno, é o primeiro filho que vai ter um ensino superior dentro de um curso que é, sim, um curso que tem um status reconhecido na sociedade, porque os cursos de licenciatura, eles ainda não têm a mesma dinâmica que tem um curso de Direito. Então, se eu vou colocar assim, dos cursos de privilégio, são os alunos que vêm para fazer engenharia, medicina, odonto ou direito. Aonde que os negros vão estar? Em medicina, odonto, engenharia ou direito? É mais fácil, é mais possível entrar num curso de Direito. E essa entrada no curso de Direito é trazer um doutor para aquela família que é periférica. É trazer um doutor para aquela família que não teve ninguém ainda no ensino superior. Então, era muito importante. E aí, eu fui fazer o curso de coaching, eu fui para o doutorado, e daí no doutorado não achei a resposta para o que eu queria, e eu fui, através do coaching, aí sim desenvolver esse profissional para a carreira. Ao estudar isso, eu me dei conta, Edilson, que muitas das coisas que eu estava aprendendo no curso de formação, de potencialização, de mentalização, enfim, de mudança de raciocínio, de lógica estrutural, isso era único e exclusivo para quem? Para pessoas brancas que podem pagar um processo de desenvolvimento de coaching que é caríssimo, não para negros. E aí eu pensei, opa, isso aqui é uma coisa boa para o meu povo, isso aqui é uma coisa boa para mim. E aí foi interessante porque eu fiz em São Paulo, na SB Coach, e quando eu apresentei a fotografia, que eles queriam saber que foto eu iria trabalhar enquanto coach, eu apresentei essa que eu apresento sempre, que é uma foto bem cheia de badulaques, toda linda, bem colorida, e a moça me olhou e disse assim, olha, doutora Débora, a senhora como professora talvez pudesse usar mais como coach e tal, a senhora teria que ter uma roupa um pouquinho mais neutra. Eu disse, não, minha querida, eu não quero roupa neutra, eu quero que as pessoas que vierem fazer coaching comigo saibam que elas estão vindo fazer coaching com uma coach negra. Aí a guria me olhou, um olhão assim, sabe? E não falou mais nada. Mas dali eu tirei o quê? Se é uma coisa boa, e eu acho que foi uma coisa boa para mim, pode ser uma coisa boa para outras mulheres negras também. Então, foi por isso que a gente juntou a palavra afro e o coaching para dizer, olha, é uma metodologia que a gente pode utilizar para melhorar a nossa qualidade de vida. É uma metodologia que a gente pode se desenvolver. E aí, é claro, aí eu trabalho vários aspectos da vida desse ser humano. Só que muitas vezes, pessoal, a mulher negra que se apresenta para um processo de coaching, ela se apresenta primeiro com a necessidade de autossustentação da sua identidade. Essa é a questão. Sabe? Quando a gente está tranquilo com a nossa identidade, a gente consegue dar um passinho além e ir embora. Mas as amarras sociais são muito grandes. Então, eu, Débora, eu trabalho com isso. Eu trabalho com o meu escritório focado na minha negritude, com pessoas negras, com toda a questão da afroidentidade, as necessidades dos negros, tudo que nós precisamos. E aí, assim, ó, em rede. A gente trabalha no escritório em rede. E aí, fora isso, a gente trabalha esse processo de desenvolvimento que eu acho que é fundamental, que é muito importante e que é, sim, fundamental que a gente tenha. E aí, para concluir, eu comecei a perceber que os processos de afrocoaching estavam focados para poucas mulheres negras. E ele precisava chegar a mais pessoas. Então, a gente tem algumas coisas, algumas formas, estratégias que são gratuitas que as pessoas utilizam. Uma delas, agora fazendo propaganda, é o Viva Ubuntu.
É um encontro que a gente faz a cada 15 dias com mulheres negras e antirracistas. É um encontro pelo Zoom, onde a gente faz troca de vivências, experiências e potencialização das nossas identidades negras. As pessoas brancas, as mulheres brancas são aceitas, se são antirracistas, elas são aceitas. Elas poderão chegar ali, mas elas sabem que naquele momento o principal somos nós enquanto mulheres negras. Se elas não têm problema em ver uma mulher negra como principal, como persona, como agente principal, como sujeito, então ela pode ficar. Senão ela vai acabar se sentindo mal, vai ver que os temas não têm a ver com ela e ela acaba saindo do grupo. Dentro disso, nós estamos agora... Cada encontro do Viva Ubuntu trabalha um aspecto diferente. Dia 12 de agosto, a gente trabalhou sobre pais. O que os pais negros têm a ver com a nossa vida enquanto mulheres negras? E aí surgiu, afinal de contas, a posição desse homem negro, como ele se coloca na sociedade, o que ele tem que responder, uma série de coisas. Agora, nós vamos trabalhar em 2 encontros, e o doutor Luciano veio um pouco naquilo que o senhor estava falando antes, sobre a presença ou a importância da mulher negra na política. Então, quais são as pré-candidatas? Essas pré-candidatas, elas estão ali apenas para ocupar espaço, preencher cotas, ou elas são candidatas que realmente estão ali para serem eleitas? Então, a gente vai conversar. Dia 26 tem um encontro e dia 9 aí tem um encontro que ele é aberto, porque os encontros do Viva Ubuntu, eles não são transmitidos por lives, né? Eles são fechados para aquelas pessoas do grupo. Agora, esse encontro do dia 9, aí vai ser aberto, cada pré-candidata vai poder falar um pouco de si, enfim. Então, são coisas paralelas. Aí eu posso dizer assim, é paralelo à advocacia? Não sei. Se eu pego a pegada, se eu estou na pegada do doutor Luciano, que é fazer a lei se efetivar, eu não estou fora do sistema, eu estou muito dentro, fazendo a coisa acontecer. Mas assim, gente, eu sei que já está tarde, né? Ali, eu acho que o doutor Luiz Felipe deve estar contando o tempo. Eu já vou agradecendo. A doutora fala tão bem que a gente fica aqui escutando, mas já estamos a 1h30. Então, eu queria que a doutora deixasse suas considerações finais e também como aqueles que nos assistem possam encontrar a doutora nas redes sociais para poder se aproximar mais da sabedoria. Então, eu agradeço muito, muito, muito essa troca. Eu acho que fomos muito felizes. Eu acho que a entidade está muito, muito certa. É muito bacana isso, reunir os profissionais negros, reunir nós como militante, como advogados negros e advogadas negras, para que a gente possa juntos dar passos a mais dentro dessa sociedade. Eu acho que isso é fundamental. A nossa estrutura de afroidentidade, ela não é individualista. Em que pese toda a sociedade querer que a gente seja, a gente continua se recusando a ser individualista. E isso é construir, sim, uma entidade forte, construir profissionais do direito fortes e atuantes e com excelência, como diz o doutor Luciano. Então, é muito importante que a gente esteja junto, é importante que a gente repita esses momentos, é importante que a gente esteja assim, sempre levando para a comunidade maiores informações, e aí veio uma questão que eu sempre cobrei dos meus alunos: qual é a ação social, a atividade, qual é a repercussão social da tua atividade profissional? Aí eles me diziam: prof, tu quer que a gente trabalhe voluntário? Eu disse: não, eu quero que você, enquanto advogado, enquanto juiz, delegado, promotor, quando você está redigindo a peça, você pense: esta ação aqui desse meu cliente vai repercutir como dentro da sociedade? Vai ajudar, vai melhorar ou não vai? Então, nem tudo a gente pode ter essa repercussão, mas ter esse pensamento. E eu acho que é isso, estar aqui é devolver para a sociedade o nosso olhar, a nossa palavra, a nossa forma de ver o mundo, e isso muda a sociedade. A nossa postura muda a sociedade, sim. Então, agradecer muito
pela oportunidade, por ter conhecido os senhores. Não vamos a esse grupinho que a gente criou no WhatsApp, vamos manter esse grupinho. E agradecer muito a presença de todos. E eu posso ser encontrada, tem o Instagram, né, Deborah Tomás Evangelista. Nós temos também o Instagram do Afrocoaching, porque segundo o nosso estatuto, né, a gente tem que manter as coisas diferentes, separadas. Então eu tenho o Instagram para afrocoaching.deborah. E o Facebook também, Deborah Tomás Evangelista. Então é só entrar ali, a gente vai colocando conteúdo, e cria possibilidades de estar levando conhecimento e desenvolvimento para todos. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Parabéns novamente, Luiz Felipe. Estava lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Que bom, que bom. Aqui a beleza fica por conta de todos os participantes. Uma andorinha só não faz verão, não é isso? Então, e a beleza das meninas, principalmente, doutor Edilson Sepúlveda. O senhor é bonito, doutor Edilson, também. Não temos essa masculinidade tóxica, né? Todos. Ainda bem. É por isso que eu digo, a evolução está muito maior nesses... Olha, eu queria, rapidamente, para finalizar, dizer que eu aprendi tanto aqui que eu me sinto que eu não contribuí com muito, aprendi muito. Foi maravilhoso estar aqui. Eu dei essa cutucada na questão do coach justamente porque eu achei genial essa ideia do Afrocoach, sobretudo porque tanto o coach é uma questão de praticidade. Eu sempre digo, procure a praticidade, não no modo de agir, mas de pensar. Então você tem que buscar essa praticidade. Se você vê alguém que está vendendo fumaça, não vá atrás. Então busca a praticidade. E a praticidade só se obtém quando se está com alguém que entende o ambiente onde você está inserido. Não tem como eu buscar essa praticidade se eu não consigo alguém que entenda o ambiente onde eu estou inserido como profissional negro. Então, achei genial, cutuquei de propósito mesmo, que eu queria ouvir um pouco mais. Inclusive, vou seguir lá o canal Afrocoach, vou recomendar, achei lindo, maravilhoso, um trabalho espetacular. No mais, eu gostaria de deixar um recado, dizer que eu amei estar aqui, e também um recado para os advogados que estão... A gente não tem advogado na área empresarial negro. Nós não temos advogados negros na área empresarial, porque é difícil demais, é muito complicado, o ambiente é difícil. Mas eu quero salientar para esses advogados que as redes sociais são as primeiras instituições. E a doutora Noemi disse que nas redes sociais se utilizou muito a questão do negro, e muita gente se utiliza para poder crescer, não é? As redes sociais, como formadora de opiniões, identificadora de consumo, elas estão levando em consideração. Foram as primeiras a entenderem que essas questões raciais no Brasil, elas existem e devem ser pautadas através das redes sociais. Entenda que as redes sociais formam a opinião do físico e do jurídico também. Então, não tem mais espaço para esses profissionais se identificarem, conseguirem visualizar a situação, porque começou a ter uma grande busca dessas empresas para conhecer a situação, como se relacionar com o Brasil. Eu sempre costumo dizer que o negro é o Brasil, não tem como, minha gente. Nós somos maioria, minoria nos direitos. É isso que eu digo, minoria, nós somos nos direitos, mas nós somos maioria. Então, finalizar, porque o advogado ele tem um vício muito grande da fala. Quando começa a falar, não para. Mas eu gostaria de dizer que foi maravilhoso, incrível, aprendi muito, muito, muito de verdade. E espero todos que a gente continue acompanhando e tenha mais movimentos como esse. Para quem quiser me contactar, tem o Instagram, que é @sepulvedaedilson, tem o Facebook também, que é Edilson Sepúlveda. Aos profissionais, advogados negros, estudantes, se vocês quiserem me contactar, conversar comigo pessoalmente, vocês podem pedir ajuda, pode me dar um oi lá no Instagram, que eu passo o WhatsApp, nós conversamos pessoalmente, eu posso lhe ajudar. Inclusive, lhe indico uma coach maravilhosa, que é a doutora Débora Evangelista, e pronto, perfeito. Um grande abraço, meus irmãos, fique com Deus. Grandes palavras, doutor Edilson. Falou muito bem. Agora, doutor Luciano, deixe as suas considerações, seus agradecimentos e seu contato. Ok. Eu também quero agradecer, primeiro, ao doutor Estevão por ter me oportunizado de participar aqui junto com os colegas dessa linda discussão e esclarecimento. E colocar para os colegas que eu tento o máximo passar um olhar um pouco diferenciado do que normalmente se vê em relação à postura do advogado negro.
tá? Eu concordo e com tudo que foi falado aqui, em números, gêneros e graus, inclusive com o racismo existente. Só que eu penso, e sempre vou pensar assim, que o crescimento, ele vem a partir do momento que você não enxerga o ruim e enxerga o bom. Porque se você frisar só naquilo que é ruim na vida, você acaba ficando num buraco e não consegue sair dele. Então, por isso que muitas vezes meu pensamento é sempre positivo e para frente, naquilo que você consegue alcançar. Eu até dou um exemplo em relação ao que a doutora Noemile falou ali em relação à entrevista. Eu, por ser dono de escritório, desde quando estava na faculdade, já tinha planejado o meu escritório, e assim que me formei, eu já estava com o escritório pronto, eu tinha uma perspectiva em relação à minha vida e o planejamento a respeito disso. E eu tento ensinar vários colegas que estão iniciando a respeito dessa situação, como eles conseguiriam. Aí eu tento mostrar para eles que a faculdade não é só o momento do estudo, é o momento do planejamento. E muitos acabam passando por ali, talvez pela pouca idade, inexperiência em relação a vários aspectos da vida, e deixando aquela oportunidade. Outra é você olhar para frente e procurar um exemplo. É sempre como a pessoa que está perdida numa floresta. Ele tem que procurar um norte. Ou seja, ele olha assim e fala assim, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano. Ele não tem que ser ele mesmo naquele momento. E isso porque, quando ele tenta ser ele mesmo naquele momento, ele se perde, porque ele não tem ainda a formação necessária. E talvez a doutora Débora, ela possa até falar mais sobre isso, porque ela é coach nesse sentido. Então, quando ele coloca o olhar dele para um ponto fixo, onde ele consegue enxergar aonde ele pode chegar, com toda certeza, ele vai chegar lá e vai ultrapassar, porque ele já compreendeu como que funciona o mundo. Seria a mesma coisa que eu falo, inclusive, que eu tento ensinar as pessoas sobre o que é o currículo. Porque a maioria acha que o currículo é tudo na apresentação de para qualquer pessoa. Eu falo, não. A apresentação deve ser somente o cartão de visita. O currículo é seu conhecimento em relação aonde você está sentando, ou na onde você quer sentar, ou na onde você quer trabalhar, ou na onde você quer chegar. E isso só se aprende a partir do momento que você concentra em você e coloca como eu falei, o seu olhar para frente. Porque essa discussão que nós estamos fazendo hoje é interessantíssima para aqueles que estão nos ouvindo, mas muitas vezes eles não conseguem compreender, por isso que eu falo, a amplitude de tudo isso que está se dizendo, quando a gente fala assim do racismo estrutural. Por isso que eu tento colocar, de todas as formas, a todo momento, debatendo de forma veemente, olha, nós temos de olhar a base, e a base está na política. E a política é que faz a movimentação em relação a tudo. E se a gente conseguir enxergar que ali é o ponto, o calcanhar de Aquiles que faz com que erga ou que se derrube, nós vamos conseguir chegar onde a gente está pretendendo. É fazer com que todos aqueles que estão hoje necessitados, carentes, eles possam conseguir atingir, ou seja, o ápice, que é termos aí uma população que efetivamente consegue a educação, consegue a saúde, consegue a moradia, consegue o emprego, tá? E eu coloco também, como todos os colegas, à disposição daqueles que estão aí. É só colocar em qualquer mídia social DR Luciano Nascimento. Se esquecer o DR, não vai me achar. É DR Luciano Nascimento que vão conseguir me achar com facilidade. Eu sou de Mato Grosso, né? Uma terra promissora, e eu convido a todos, uma hora que quiserem, vir aqui conhecer essa terra linda, maravilhosa, quente, que hoje não está quente. Hoje nós estamos aqui a 9 a 12 graus, diferente dos dias normais. Muito obrigado, doutor. Um dia típico aí no Brasil inteiro. Até nevou no sul, não é? Em Santa Maria nevou também? Não sei. Então, isso que o doutor Luciano acabou de nos dizer é real, pura verdade. Precisamos de paradigma. Eu também, quando me formei, quando me apresentei para o mundo jurídico enquanto advogado, também com habilitação, eu já tinha o meu paradigma. Meu pai era advogado, meu irmão já era advogado, então eu tinha já um caminho traçado e um objetivo já bem definido na minha carreira.
mas isso serviu também não só para o comodismo, não só para a acomodação, muito pelo contrário, me lembrou muito bem da potência da minha força, porque eu tinha que representar não só aqueles que não conseguiram chegar ao nível superior, como eu também tinha que representar muito bem aqueles que já tinham um nível superior, que já estavam na militância jurídica e já tinham um nome formado, e eu não poderia ser diferente, nem para o mais, nem para o menos, né? Então, para encerrar, a nossa querida doutora Noemi Mota, fazer suas considerações finais e seus agradecimentos, se tiver. Então, gente, eu queria agradecer imensamente, né, pelo convite do doutor Estevão, dizer que eu me senti muito representada na fala de todos e todas, né, e assim como o doutor Edilson, também amo o meu Nordeste, né, fico muito feliz com essa possibilidade de conectar com colegas de outras regiões, né, e compartilhar essas vivências. Fiquei muito ainda lisonjeada com as falas de todos, inclusive com a presença do doutor Luciano, né, que apesar de não vivenciar, de ter a hombridade de falar, né, de sensibilizar com a causa, e acho muito importante essa fala da gente olhar para frente, né, da gente enxergar o positivo, porque quando a gente fala do racismo, a gente fala da vivência enquanto pessoas negras na advocacia, a gente não fala para se vitimizar. Eu sempre destruo essa fala, porque as pessoas pensam que a gente fala querendo nos colocar no local de coitadinhos, e não é só para que as pessoas enxerguem as dificuldades que a gente tem que quebrar, e que a gente sabe disso, e por isso a gente se prepara e se posiciona para isso. Então, exaltar também o trabalho da doutora Débora, né, como coaching, é muito importante, sim, ter esse trabalho de autoestima, de preparo, inclusive, psicológico e emocional. Um advogado também, um bom advogado e uma boa advogada tem que ser um bom gestor e gestora de emoções, né, principalmente dentro da advocacia, quando a gente milita enfrentando o racismo. Eu, inclusive, como advogada familiarista que defendo mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, vivencio muito essa questão de gerir as emoções, então é um trabalho muito de psicóloga, né? A gente precisa ter preparo de todos os lados. A advocacia é uma atividade multidisciplinar. Então, estou muito feliz aqui de participar com grandes profissionais do direito, com uma boa vivência, pessoas que compartilharam fatos importantes da carreira de vocês. Eu me espelho muito, eu sou jovem advogada, né? Estou aqui há pouco mais de um ano na advocacia, pouco mais de um ano como escritório físico, e aprendendo muito, né, na prática, porque a gente sabe que a nossa faculdade nos prepara com base no direito teórico e, enfim, prática jurídica, apenas produzir peças, mas a gente sabe que advogar não é só sentar e fazer processo, né, é um mundo, então a gente tem que se preparar todos os dias, e estes momentos são muito ricos para mim. Minhas redes sociais são @pretaadvogada, que é meu perfil profissional pessoal, onde eu falo da minha vivência, onde eu falo de direito de família e sucessões, e tem o @Noemi Mota Advocacia, que é o perfil do meu escritório, onde as minhas colegas e meus colegas produzem conteúdo das nossas áreas de atuações, o pessoal consegue acompanhar também a nossa atividade jurídica. Eu tenho um site, noemilimota.com.br, porque a gente agora tem que viver na era da tecnologia da informação e tem que estar multiplataformas, né? Então, estamos aí em todas as redes, principalmente agora, depois de Covid-19, que a nossa atividade de prospecção mudou completamente para as redes sociais. Então, tem uma porta muito grande aí, a gente tem que ter cuidado com o que fala, cuidado com quem segue, cuidado com quem são nossos mentores. É bom ter paradigmas, mas a gente tem que escolher bem estes paradigmas, porque o mundo das mídias sociais estão recheados aí de tudo quanto é tipo de profissional, e às vezes eu me deparo com colegas, inclusive desurbanos, desonestos, e isso me entristece muito. Então, estou muito feliz de compartilhar com pessoas que têm, inclusive, trato e lhaneza dentro da nossa profissão. Um cheiro para vocês, viu? Então, eu só tenho a agradecer, em nome da ANAM, agradeço a presença de todos os participantes, explanaram muito bem todas as suas ideias, suas convicções, e a todos que estão assistindo, espero que tenham gostado. Chegou ao fim a nossa trilogia em homenagem ao mês da advocacia, mas a ANAM vai proporcionar diversos outros encontros, outras palestras, com os participantes que aqui estão, com outros que já estiveram e com novos que virão. Então, não percam, não deixem de seguir a ANAM, vamos seguir em frente. A nossa luta jurídica e social é eterna, até que nós consigamos, né, encontrar para o indivíduo negro o seu lugar de destaque, e continuaremos seguindo em frente. Um abraço para todos, um bom final de semana, saúde e
melhoras para todos, já que todos, nesse momento, estão nessa questão difícil do Covid, né? Boa noite, um grande abraço.